Bem-vindos a mais um SBDcast, o podcast da SBD, que visa levar em educação em diabetes para os 4 cantos do Brasil de forma descomplicada. Eu sou o Fred Prado, tenho diabetes tipo 1 há mais de 10 anos, conduzo as redes sociais Vida de Diabético e quem está comigo é o Dr. Fernando Valente, endocrinologista, professor universitário, e hoje a gente vai falar sobre cetoacidose diabética. Dr. Fernando, bem-vindo, mais uma vez um prazer estar contigo aqui. E aí, Fred, tudo bem? Tudo beleza? É sempre um prazer falar com você e falar para os nossos amigos, pessoas que têm diabetes, familiares de pessoas com diabetes, etc. Bom, a cetoacidose é um tema muito importante, porque a principal complicação aguda da hiperglicemia. Tá? Então, temos complicação aguda hipoglicemia, que é açúcar baixo, e temos o outro lado, que é a hiperglicemia, que agudamente também pode ser acompanhada por cetoacidose diabética. Para falar sobre a cetoacidose diabética, eu vou voltar um pouquinho para dizer o que ocorre com o nosso organismo como se não tivesse, para a pessoa que não tem diabetes. Tá? Então, nós temos alguns hormônios aí responsáveis pelo controle do açúcar no sangue. Habitualmente, a gente fala sobre a insulina, que é o hormônio que diminui a glicose, o açúcar no sangue. É o hormônio que é liberado, por exemplo, quando a gente come. E é liberado para quê? É liberado para incorporar essa energia, para a gente aproveitar a energia que a gente retira dos alimentos, e o que sobrar ali a gente armazena em forma de glicogênio para o fígado, para o músculo, e também armazena o restante ali de energia no tecido adiposo, na gordura que nós temos, a gordura do subcutâneo. Tá? Então a insulina é isso. Aí, no momento que a gente já está num pós-prandial mais tardio, quer dizer, já faz tempo que a gente comeu, então entre as refeições, dormindo, ou se a gente passar muito tempo sem comer, por exemplo, por que a glicose, o açúcar no sangue não cai? Não cai porque o nosso fígado, que tem essa glicose estocada aí na forma de glicogênio, ele vai liberando um pouquinho ali de glicose para sustentar a nossa glicose. Então, quem é que estimula o fígado a fazer isso? É um hormônio chamado glucagon, que a gente começa a ter elevação quando cai a insulina, que a insulina já fez o trabalho dela lá de incorporar a energia, o glucagon ele começa a subir. Tá? No momento em que eu comer de novo, a insulina sobe para metabolizar aquilo que eu comi, o glucagon tem que abaixar. Tá? Existem algumas situações agudas também, por exemplo, um estresse, né, muito grande, ou um psicológico, um estresse físico, uma infecção, ou uma cirurgia, algum fator que aumenta a nossa glicose, que é como se o nosso organismo aumentasse a glicose para se defender. Por exemplo, para correr de um bandido, ou para enfrentar. Né? Então, o nosso corpo mobiliza esse açúcar a mais, tá? E quem faz isso, mais uma vez, o fígado joga esse monte de açúcar no sangue, sob estímulo aí do aumento do cortisol, da adrenalina. Então, nós temos a insulina que abaixa a glicose, e nós temos vários hormônios contrarreguladores que fazem o papel inverso. Glucagon, adrenalina, o cortisol, o GH também, que é o hormônio de crescimento. Tá? Então, um desequilíbrio nesse sistema é que vai desencadear a cetoacidose. Ou por, então, falta de insulina ou excesso de algum desses hormônios contrarreguladores. Excesso de glucagon, de adrenalina, de cortisol, de GH. Deu para entender, Fred? O microfone. Maravilha. E é muito comum que a gente, assim que descobre
quadro de diabetes tipo 1, né, a gente descobre com cetoacidose diabética, ou seja, a glicemia está lá muito alta, justamente pela ausência de produção de insulina, né? E é um quadro gravíssimo que precisa ser tratado urgentemente, sob pena de a pessoa evoluir para um coma, né, algo mais grave. É isso aí, Fred, muito importante, inclusive pode aparecer no diagnóstico. A pessoa não sabe que tem diabetes e descobre através de um episódio de cetoacidose. Então, acho que até por isso vale a pena a gente dizer aqui quais são os sintomas, as manifestações clínicas, né, para que isso possa ser percebido mais rapidamente, tanto para quem tem já um quadro de diabetes tipo 1, quanto também para os familiares saberem o que precisa preocupar para levar para um pronto-socorro, né? Então, a pessoa tem falta de insulina e excesso desses hormônios contrarreguladores, começa a urinar muito, beber muita água, emagrecer, aquilo que nós já comentamos aí em outra ocasião, quando falamos dos sintomas, né? Mas isso também pode ser agravado. Veja, como a pessoa não tem insulina, ela não consegue energia, o corpo ele dá um jeito de fazer a energia vir de outra fonte. E essa outra fonte são os corpos cetônicos, é a cetona. É um substrato energético, uma fonte de energia que o corpo começa a usar na falta da glicose. Não é que está faltando glicose, tem um monte de glicose no sangue, só que o corpo não consegue aproveitar, incorporar aquela glicose para músculo, para cérebro, para outros tecidos. Tá? Então, essa situação ocorre muito mais em quem tem diabetes tipo 1 do que tipo 2, justamente porque quem tem diabetes tipo 2 pode não ter insulina, às vezes, suficiente para controlar a glicose, às vezes até a glicose fica alta, mas a pessoa tem insulina suficiente para bloquear essa cetogênese, essa formação desses corpos cetônicos. Tá? E a pessoa com diabetes tipo 1, se não é feito o tratamento adequado, com insulina agindo o tempo todo ali, a pessoa começa a aumentar essa carga de corpos cetônicos, essa produção de cetonas, tá? Por conta de uma falta de insulina. Então, em que situações que isso pode acontecer? Se a pessoa não sabe que tem diabetes, ou se ela esquece de tomar insulina, ou uma pessoa que usa bomba, por exemplo, e entope o catéter que é necessário ali para infusão de insulina. Tá? Por outro lado, nós temos também os cenários em que nós temos aumento de hormônios hiperglicemiantes ou contrarreguladores, ou que aumentam a glicose. Então, a pessoa, por exemplo, está tendo um infarto, está tendo um derrame, está passando por um estresse muito grande, ou vai fazer uma cirurgia, ou está com uma infecção que aumenta bastante a resistência à insulina. Então, aqueles hormônios que aumentam a glicose, se eles não tiverem esse contraponto do aumento da insulina compensatório, a pessoa vai ter hiperglicemia, quer dizer, elevação do açúcar no sangue, e também possivelmente entrar em cetoacidose se a quantidade de insulina que a pessoa tem for insuficiente para bloquear isso. Ou seja, se em algum momento essa pessoa ficar com zero de insulina, ela pode desencadear uma cetoacidose. Você já teve cetoacidose, Fred? Nunca tive, graças a Deus. Tive alguns momentos, óbvio, de insulina um pouco mais alta, né? Mas, graças a Deus, como eu sempre me cuidei muito, nunca tive. E sempre tive muito medo, né? Acho que por isso que eu sempre me cuidei muito. Muito medo disso aí, porque pode ser, de fato, que você gere um quadro muito grande. E existe uma diferença, né, entre cetoacidose e cetose, né? Explica pra gente qual que é essa diferença. Isso, olha, cetose, se a gente ficar, por exemplo, 12 horas de uma pessoa que não tem diabetes, ficar 12 horas de jejum e for colher um exame de sangue e fizer também um exame de urina, isso pode aparecer lá uma cruz no exame, uma cruz de cetona. O que é isso? Isso é cetona de jejum. Então, se a gente fica muito tempo sem comer, ou se resolve fazer um jejum prolongado,
ou um jejum intermitente, por exemplo, a quantidade de insulina que o corpo da pessoa sem diabetes produz, ela cai bastante, tá? Porque a pessoa não está comendo, mas ela fica ali ainda o suficiente para bloquear o aumento excessivo desses níveis de cetona, tá? Então, a cetona aumenta um pouquinho, e isso é até utilizado como substrato energético, como fonte de energia, tá? E o perigo é o quê? A pessoa que tem diabetes do tipo 1, que resolve fazer isso sem supervisão, sem uma programação, uma monitorização, isso é muito perigoso. Tá? Então, eu diria que por exemplo, fazer uma dieta cetogênica, ela não é que ela é proibida, ela é mais segura, vamos dizer, para quem não tem diabetes, ou para quem tem um diabetes tipo 2, que não usa insulina, tá? Mas ela não chega a ser proibida para quem usa insulina, mas precisa realmente de uma supervisão, porque existe risco. Se não houver insulina suficiente para bloquear a cetogênese, a pessoa pode desenvolver esse cenário de cetoacidose diabética. E aí, quais são os sintomas de alarde, né? A gente comentou agora há pouco de sede excessiva, urinando muito, e aí urina não só muita água, mas também muitos íons, muitos eletrólitos, tá? Potássio, por exemplo. Então, com essa formação dos corpos cetônicos, o sangue ele pode ficar mais ácido, tá? E isso pode gerar náusea, vômito, dor de barriga, e pode até afetar o nível de consciência. Então, o risco maior aí é principalmente quando a pessoa não consegue se hidratar adequadamente e tem medo de aplicar insulina porque não está comendo, está enjoada tal, e fica com medo de ter hipoglicemia. Tá? Até já falando por cima do tratamento, o tratamento é identificar primeiro a causa e tratar a causa, tá? Mas também hidratar adequadamente, dar insulina para bloquear a cetogênese. Se a pessoa não tem condições de ingerir água pela boca ou de comer carboidrato e para aplicar insulina, né, ela deve procurar o pronto atendimento, porque existe risco, como você bem mencionou, de evoluir para coma e da pessoa morrer. É uma das grandes causas de morte em pessoas com diabetes tipo 1 que não conhecem essa complicação, né, não estão atentas a ela e não sabem como resolver essa situação. Então, aí no hospital, a pessoa vai receber um soro fisiológico na veia, né, vai receber insulina e até mesmo uma reposição aí desses íons que estejam em falta, tá? Porque a pessoa está perdendo muito pela urina. Ficou claro, Fred? Maravilha. E eu lembro de uma dúvida que as pessoas já me mandaram, que preciso, por ter diabetes, toda hora ficar medindo cetona, né? E fala um pouquinho sobre isso. Tem uns aparelhos específicos, né? Mas a gente sabe que o custo é um pouco elevado, tal, e também qual a necessidade de ficar toda hora medindo? Eu não lembro a última vez que eu medi cetona, não, de verdade. Acho que quem tá com a glicemia bem controlada assim, né, não tem por que ficar tão preocupado com isso, né? Fred, é importante o que você está falando. Assim, antigamente, a gente identificava a quantidade de cetona usando fitas para usar na urina, para medir na urina. Hoje em dia, nós temos fitas para medir cetona no sangue, que a gente chama de cetonemia, e na urina a gente chama de cetonúria. Tá? O problema é esse que você colocou. As fitas elas não estão muito disponíveis no nosso meio, elas são caras, então a gente tem que saber utilizar, né, nos momentos mais em que realmente a probabilidade é maior de desenvolver a cetoacidose. Então, você colocou numa pessoa que está bem controlada, com os níveis na meta, né, de glicose, de hemoglobina glicada, esse risco diminui substancialmente, certo? E aí acaba ficando mesmo para um momento em que aparecem esses sinais, né, de alarme,
ou então o hálito, né? O hálito cetônico de maçã passada, que a gente chama de hálito frutado, né? Isso pode levar a uma desconfiança e a necessidade de medição. Então, se não for possível ter uma fitinha dessas que mede a cetona na ponta de dedo, por exemplo, que é um aparelhinho como o aparelhinho da medição da glicemia, tá? Se não for possível, procurar um serviço médico para fazer tirar essa dúvida. Mas na dúvida, confira se a insulina foi injetada, para as pessoas que usam bomba de insulina, checar se está tudo ok, meçam a glicemia para ver se está controlado, está controlada, né? E mantenham uma boa hidratação. Tá? Eu acho que essas são as chaves aí para se prevenir uma complicação séria, que é, inclusive, uma causa, como já comentamos aqui, de problemas, tá? Mas que cada vez está mais rara, por conta aí da maior informação. Quem tem diabetes tipo 1 está cada vez mais ligado, né, nas informações, tá? Então precisamos ficar atento, porque é uma complicação possível, principalmente para quem tem diabetes tipo 1. Ufa, maravilha! Agora estamos craques em cetoacidose, todo mundo que está ouvindo a gente, pelo amor de Deus, se cuidem e evitem cetoacidose ao máximo, né? Se tiverem algum dos sintomas que a gente conversou aqui, faça a medição, se dirija ao hospital para que você possa evitar alguma coisa mais grave. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Aprendi muito aqui também. E, enfim, a gente se vê no próximo SBD